ainda viu... Desculpa, peraí, deixa eu apagar aqui. Na verdade, esse aqui é o éster. Esse. E ainda tem o ácido carboxílico, que eu teria essa carbonila aqui, com esse OH. Aí sim, eu teria o ácido carboxílico, que a gente chama de carboxila, isso aqui, esse grupo aí. Agora, eu quero atentar para um detalhe, eu vou falar só dessas funções oxigenadas aqui como exemplo, certo? Vou atentar para um detalhe, olhe bem. Se vocês perceberem, a diferença entre este grupo funcional aqui e esse aqui, por exemplo, relembrando que esse aqui é o éster, e esse aqui é o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Olha bem, a diferença entre um e o outro é exatamente esse hidrogênio que está aqui, ó. No ácido tem, aqui não tem. Então, eu posso, na verdade, transformar um tipo de molécula em outro. Por exemplo, eu posso pegar um ácido e transformar ele em um éster, ou posso pegar um éster e transformar ele em um ácido, por exemplo. Para isso, eu teria que fazer uma reação, certo? Então, para que servem reações orgânicas? Para eu conseguir produzir esses tipos de substâncias, ó, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, aminos, etc e tal. Tudo aquilo que a gente viu na outra semana, na última aula. Beleza? Então, o que a gente vai ver hoje, tecnicamente, vão ser, na verdade, as reações de substituição e reações de adição, que eu vou explicar já já o que é. Reação de eliminação, eu não vou falar hoje, eu vou deixar para a semana que vem, porque é muita coisa. E então, eu prefiro falar bem explicado esses dois do que falar muita coisa e vocês não conseguirem absorver tudo, tá ok? E aí, vocês concordam aí? Pronto, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Beleza. Bom, antes de tudo, eu queria lembrar da reação de dupla troca. Dupla troca, ô trava-língua. Essa reação de dupla troca, ela é uma reação inorgânica, certo? Inorgânica. A gente vai tomar só como base para ver como é que funciona aqui na orgânica. Alguém quer entrar aqui? Boa noite. Olha bem, na reação de dupla troca, você tem o seguinte, ó. Eu tenho um sal, tá vendo? Outro sal, que produz outro sal e outro sal. Olha como funciona essa reação. Deixa eu apagar aqui. Tecnicamente, eu vou ter essa quebra da molécula no meio. Vocês estão vendo aqui? E aí, a gente vai trocar os casais, ó. Essa prata, que é o Ag, ele vai para o lugar do Na, que é o sódio, e o sódio vai para o lugar do Ag. Então, vai ficar Ag com Br, vocês estão vendo aqui, e o Na com Cl, ou seja, eu troquei de lugar duas substâncias, certo? Da mesma forma, eu poderia ver em outro sentido, ó. Eu poderia ver dessa forma assim, ó. Eu poderia trocar o Br, que é o bromo, pelo Cl, e o Cl pelo bromo. E aí ficaria AgBr, que está aqui, e o NaCl, que está aqui. Ou seja, é uma reação que é muito rápida, é muito instantânea, digamos assim. Por quê? Porque praticamente a única coisa que eles têm que fazer nessa reação é só trocar de lugar, digamos assim. Estou falando bem de uma maneira informal mesmo. O outro exemplo dessa segunda reação, eu tenho aqui, ó, K2SO4 e cálcio com OH2. Lembrando, terminou com H, é base, não é isso?
Alguém quer entrar aqui? Boa noite. Terminou com H, é base. Esse aqui nem começa com hidrogênio, nem termina com OH, ele é sal. Sal. Ok. Bom, só para lembrar. Deixa eu tirar aqui. Olha o que vai acontecer. Para essa reação ocorrer, eu tenho que trocar de lugar. Primeiro eu vou quebrar aqui, né? Aí eu vou ter que trocar de lugar as duas partes, ó. Ou eu troco esses dois primeiros, tá vendo? Ou eu troco os dois últimos, que vai significar a mesma coisa. Aí o que é que vai acontecer, ó? Eu trocando o cálcio pelo potássio, vai ficar o K SO4, vocês estão vendo? Já está balanceado aqui, ó. E colocar a letra K no lugar do cálcio, vai ficar KOH, que é hidróxido de potássio, e assim por diante. Isso é uma reação de dupla troca, ok? É assim que ocorre na química inorgânica, certo? Na química inorgânica. Eu tiro uma coisa de um lugar e coloco outra coisa no lugar dessa que saiu primeiro. Beleza? Ou seja, a consequência disso é a formação de substâncias diferentes. Tá ok? Até aí todo mundo tá de boa? Tá tranquilo? Professor, eu que entrei agora tô um pouquinho perdido. Se o senhor puder repetir. Claro, repito sim. Ó, a gente está falando que, na verdade, estava relembrando que na semana passada a gente viu na semana passada não, na última aula a gente viu alguns grupos de funções orgânicas, né? Álcool, aldeído, cetona, éster é ácido carboxílico. Aí eu dei o exemplo de que, por acaso, ó, a diferença entre esse da direita, que está circulado aqui, ó, e esse da esquerda, é que um termina com hidrogênio, tá vendo? E o outro não termina. E aí, isso acontece porque eu posso transformar uma substância em outra. E isso acontece a partir das reações orgânicas. Então, as reações orgânicas, elas vão servir para eu produzir alguma dessas substâncias ou para eu pegar, sei lá, por exemplo, um álcool e transformar em aldeído, ou então pegar um aldeído e transformar em cetona, por exemplo. Então, cada reação vai funcionar de um jeito. E aí, o que a gente vai ver hoje são as reações de substituição e as reações de adição, certo? Na química orgânica. Aí, antes de falar das reações de substituição, o nome já está dizendo, né? A gente vai substituir alguma coisa. Aí, lá na química inorgânica, como é que funciona? A gente tem, por exemplo, uma reação, deixa eu apagar para te mostrar como é. Ó. A gente tem aqui uma reação. Essa primeira aqui, ó, a GCl mais NaBr, olha o que acontece. O Na ele vai para o lugar do Ag e o Ag vai para o lugar do Na. Ou seja, eu estou substituindo um pelo outro. Então, como é que fica? Ó? O Na, como vai para o lugar do Ag, vai ficar NaCl. Aqui, ó. E o Ag, que é a prata, como vai no lugar do Na, vai ficar AgBr. Devo entender melhor? Deu sim. Aí sempre vai Pronto. ser assim? Sempre vai ser essa questão Não, de isso até. trocar os primeiros termos? Sim, sim. Só que no caso de reações de dupla troca, que são reações de sal mais sal, isso aqui na química inorgânica, certo? Sal mais sal, ou sal mais base. Aí eu estou dando esse exemplo aqui, que é para vocês visualizarem o que é substituir um elemento por outro, certo? E como consequência, a gente produz substâncias diferentes. Aí agora eu vou mostrar como é que acontece nas reações orgânicas. Olha o que acontece, ó. Ó, reações de substituição são aquelas que, desculpa, nas quais um átomo
ou um grupo de átomos da molécula orgânica, é substituído por um outro átomo ou um outro grupo de átomos. Por exemplo, a gente tem o CH4, que é o metano. Como é a fórmula estrutural do CH4? Você tem o carbono aqui, tá vendo? Ligado com 4 hidrogênios, ok? E aí eu vou fazer esse CH4 reagir com o gás cloro, que é o Cl2, certo? E o Cl2 é assim, ó. Aí olha o que acontece numa reação de substituição. Eu vou substituir quem? O Cl vai entrar no lugar do H, vocês estão vendo? E o H vai entrar no lugar do Cl. Ou seja, vai ficar assim, ó. Vocês estão vendo aqui? O Cl aqui, ó, quadradinho rosa no lugar do H, e o H foi para o lugar do Cl. Olha que legal. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Então, ficou assim, deixa eu colocar assim, ó, CH4 mais Cl2. Aconteceu a substituição, e aí produziu CH3, vocês estão vendo? CH3Cl, que é o cloroforme, CH3Cl, mais HCl. Ou seja, eu peguei um dos hidrogênios da molécula orgânica, vocês estão vendo aqui, um dos hidrogênios, e coloquei esse outro elemento aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Olha um outro exemplo, esse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho essa molécula orgânica, então, como é uma reação de substituição, a molécula orgânica, ela é a molécula alvo, né? É ela que vai ser atacada, não é isso? É ela que vai sofrer a substituição. E aí, eu vou tirar um hidrogênio e colocar no lugar do hidrogênio o Cl. Aí vai ficar assim, ó. O benzeno com o cloro e o hidrogênio que saiu foi para o lugar do Cl. Vocês estão vendo aí? Ficou melhor para visualizar aí? Sim. Pronto, são só exemplos, certo? Só para mostrar como é que funciona uma reação de substituição. Aqui, um terceiro exemplo, deixa eu só trocar de cor aqui. Um terceiro exemplo, ó, eu tenho esse CH3Cl, que é exatamente o cara que foi produzido na primeira reação, ó, CH3Cl, que massa. Aí agora eu vou colocar em contato com uma outra substância que é inorgânica, e aí esse grupo vai entrar aqui e esse cara vai entrar no lugar do grupo. Então vai ficar, ó, o CN no lugar do Cl, ó, e o Cl no lugar do CN. Só isso. Então, o que é uma reação de substituição? Eu tenho a molécula orgânica, certo? Deixa eu escrever aqui em cima. Eu tenho uma molécula orgânica mais uma molécula inorgânica. Inorg. E aí, como a gente está falando de química orgânica, a molécula que vai ser atacada é essa. Como assim? Alguém dessa inorgânica aqui vai entrar no lugar de um hidrogênio, e aí esse hidrogênio vai entrar no lugar de alguém que saiu daqui. Alguém quer entrar? Boa noite. Entenderam aí? Deixa eu... Ah, já está certo aqui. Tudo ok? Alguma dúvida? Bom, agora, o primeiro tipo de reação de substituição se chama halogenação. Por que tem esse nome? Porque ele vem de halogênio. Lembra lá na tabela periódica, aquela penúltima família, a família 7A. Todo elemento que está na família 7A, ó, esses aqui que estão de azul, são chamados de halogênio. Halogênios, aliás. Ou seja,
É o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Tecnicamente, vou dar a dica para vocês aqui, na maioria das questões, só usam esses três aqui. Por quê? Porque o flúor, ele é muito reativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu colocar para fazer uma reação de substituição, ele é muito forte. Ele tem uma força de quebrar a molécula inteira. Ou seja, não vai me favorecer em nada. E esse último aqui, o astato, ele é pouco reativo, certo? Ele é muito pesado. Então, esses intermediários aqui, ó, cloro, bromo e iodo, são os que mais aparecem nas questões, certo? Esses caras que estão na família 7A, os halogênios. Então, como é que funciona essa reação de halogenação? Eu vou ter a mesma coisa, uma molécula orgânica, ó, molécula orgânica, e aí eu agora vou fazer reagir com ou uma molécula de cloro, ou uma molécula com bromo, ou uma molécula com iodo. E vai funcionar da mesma forma. Olha lá, o CH4, o mero CH4, você tinha um carbono que está ligado a 4 hidrogênios, certo? Aí uma outra forma de você ver é isso aqui, ó. CH3, tá vendo? E um hidrogênio com a ponta solta, que é para simbolizar que eu vou pegar o cloro, ó, colocar no lugar do hidrogênio, e o hidrogênio colocar no lugar do cloro, fazendo essa substituição. Então, como é que fica? Ó? CH3Cl, estão vendo? E HCl. Olha que legal. Não é massa? Ou seja, isso aqui acontece muito em indústrias. Você tem uma indústria que precisa produzir esse cara aqui que se chama clorometano em uma larga escala, ou seja, uma quantidade muito grande, CH3Cl. Só que é muito caro comprar isso. E aí, o que é que eu poderia fazer? Eu comprava o gás metano, certo? O cloro, e aí fazia reagir os dois. Aí, como consequência, um dos cloros ia entrar no lugar de um dos hidrogênios, ou seja, formar esse CH3Cl, que é o que eu quero, e aí, como produto, eu ia formar esse HCl, que é um ácido, né? Então, por isso que ele é muito utilizado em indústrias, que é para favorecer a produção de certos materiais, certo? E aí eu coloquei um outro exemplo aqui embaixo, uma outra visualização que é a seguinte, ó. Eu tenho metano mais uma vez, e aí eu faço reagir com Cl2, ok? Cl2 para lembrar ClCl. E aí o que é que acontece? O Cl entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio entra no lugar do Cl. Então fica o CH3Cl, que foi o que a gente acabou de fazer. E aí eu faço reagir com o Cl2 de novo. O que acontece? Agora eu vou ter outro hidrogênio para ele entrar e esse outro hidrogênio vai para cá. Então agora eu tenho dois cloros na molécula, tá vendo? Em consequência, eu agora só tenho dois hidrogênios. Perceba, antes eu tinha, deixa eu escrever com outra cor. Antes eu tinha 4 hidrogênios, perdi um para dar lugar para o Cl, ó. Agora eu tenho 3 hidrogênios, perdi um para dar lugar ao Cl, ó. Agora eu tenho 2 hidrogênios. Se eu fazer reagir com Cl2 de novo, a mesma coisa. Vai entrar no lugar, substituição. Agora só tenho um hidrogênio, vocês estão vendo aqui, ó, CHCl3. Esse é o cloroformo, eu falei errado. E se eu fizer reagir com o Cl2 novamente, eu tiro todos os hidrogênios dele, ó. CCl4. Olha que massa. Não é legal isso aí? Bom, e se
em vez de ser um carbono só, se tiver mais de um carbono na cadeia, e aí? Como é que eu sei onde é que esse halogênio vai entrar? Tem uma escala de preferência, ó, uma escala de reatividade. O carbono terciário sempre tem mais preferência do que o carbono secundário, que tem mais preferência do que o carbono primário. Bora relembrar isso aí? Ó, você tem assim, ó, C, 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 aqui outro C, aqui outro C. Olha bem. Esse carbono aqui, ele só está ligado a um carbono, vocês estão vendo aí? Então ele é primário. Esse daqui, ele está ligado a 3 carbonos, ó. Uma na esquerda, uma na direita e um embaixo. Como é 3 carbonos, é terciário. Este aqui também está ligado a 3, ó. Um na esquerda, um na direita, um em cima. Também é terciário. Todo carbono que tiver na ponta é primário. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu fizer, claro, agora eu vou completar com os hidrogênios, né? Mas se eu fizer uma reação com, por exemplo, iodo, que é I2, essa substituição, o iodo ele vai entrar em um desses carbonos aqui, ó. Ele vai utilizar um desses hidrogênios, que está aqui, ligado a esses carbonos. E aí, qual é a preferência? A preferência é essa, ó. Primeiro, ele vai escolher o terciário. Se não tiver carbono terciário, vai ser um carbono secundário. Se não tiver um carbono secundário, ele vai utilizar o hidrogênio do carbono primário. Sendo assim, deixa eu apagar aqui, para não ficar muito confuso. Então, você vai olhar. Tem carbono terciário? Tem. Tem esse e tem esse. Então, o hidrogênio que vai ser substituído vai ser de um desses 2 carbonos, certo? Bora ver aqui, ó, nessa imagem aqui que já está prontinha para a gente. Olha lá. Você tem essa cadeia carbônica aqui. Tá vendo aí? E aí, eu tenho esse Br2. Tá certo? Bora classificar os carbonos, ó. Esse é primário, vocês estão vendo? Esse carbono de número 2 é terciário, desculpa. Esse é primário porque está na ponta. Esse é primário porque está na ponta. Esse aqui, secundário. Ok? E aí, o BR, que é o BR2, vai ser substituído, um desses BRs, por um hidrogênio. Então, ou o BR vai entrar nesse carbono, ou vai entrar nesse, ou vai entrar nesse, ou vai entrar nesse. Certo? E aí, deixa eu apagar essas setas. A gente tem essas 4 possibilidades aqui, ó. O bromo pode entrar aqui, tá vendo? No primeiro. Pode entrar no segundo, vocês estão vendo aqui, que é o terciário. Pode entrar no último ou no terceiro, tanto faz. E aí, às vezes, em escala industrial, essa reação produz esses 4 produtos. Porém, a maior quantidade, digamos assim, vai ser dada por essa preferência. Ou seja, a maior quantidade vai ser do carbono terciário, que é este daqui. Tá vendo aqui? A segunda maior vai ser carbono secundário, que como só tem um carbono secundário, é esse. Em igual quantidade, o primário e o primário. E aí, como é que vai aparecer na questão? Ah, uma reação dessa substância aqui com bromo vai formar qual substância em maior quantidade, em maior proporção, digamos assim. E aí pode aparecer lá o nome ou pode aparecer a estrutura, certo? Se aparecer o nome, é só você dar o nome da molécula orgânica. Lembra, vocês viram isso com o professor Amon. Como é que a gente dá nome? A gente vai pegar a cadeia carbônica principal, não é isso? Que é essa. E aí numera, certo?
Primeiro, deixa eu tirar esse círculo aqui. Pronto. Aqui. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono. E aí começa pelo ramo, né? O carbono de número 2 tem o ramo metil, um ramo de um carbono só, 2 metil. No carbono de número 2 tem o Br, então 2 bromo, 2 bromo, 1, 2, 3, 4, 4 é but, ligação simples, butano. Esse é o nome da substância, então essa é a resposta da questão. Se ele perguntar o nome, né? Porque se ele perguntar a estrutura, vai ser essa que a gente acabou de numerar aqui. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida aí? Não, professor. Pronto, obrigado. Aí, outro exemplo, é esse que está aqui do lado. Ó. Deixa eu separar aqui. Ele tem o seguinte, ó. Olha lá. Ele tem esse CH2Cl2, tá vendo? CH2 Cl2. E aí tá ocorrendo essa substituição aqui, ó. Aí forma este cara aqui, ó. Agora, como ele tinha dois cloros, agora vai ter 3, vocês estão vendo? E aí eu pego esse cara e faço reagir de novo com Cl2. Então, o único hidrogênio que sobrou vai sair da molécula e vai ser substituído pelo cloro. E aí formou o CCl4, que é o tetacloreto de carbono. Beleza? Esse é a halogenação. É só uma substituição por um halogênio, que na maioria das vezes vai ser o cloro, ou o bromo, ou o iodo. Ok? Bom, o outro exemplo é a nitração. O nome já está dizendo, nitração tem a ver com nitrogênio. Certo? E esse nitrogênio, ele vai ser um grupo chamado nitrato, que é o NO2 menos. E aí como é que acontece? Esse NO2 ele vai entrar no lugar sempre do hidrogênio, certo? E o hidrogênio entra no lugar dele, ó. E aí fica CH3NO2, que produz água. Olha que legal. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para criar dinamite, o TNT. Daqui a pouco, acho que eu coloquei no slide aqui, daqui a pouco a gente vai ver como é. E aí, por exemplo, a gente tem, ó, trinitrotolueno, desculpa. A gente tem aqui o benzeno, que é o que o padre faz, que aqui tem um carbono com hidrogênio. E aí eu pego esse cara, ó, HNO3, isso aqui é um ácido, não é isso? Ele é inorgânico porque não tem carbono, né? Era aquele ácido que a gente usava para calcular o pH, etc. Beleza. E aí o que é que acontece? Como eu falei que entra o NO2, então aqui tem três oxigênios, desculpa. Então daqui vai sair NO2, certo? Ou seja, vai ficar um hidrogênio e um oxigênio. Vai entrar um outro hidrogênio aqui, H2O, né? Que é a água. E aí forma este cara aqui, ó. Legal? Então, é só um outro exemplo de reação de substituição. Pode aparecer halogênios, certo? Alguém quer entrar aqui?
Boa noite. Pode aparecer um halogênio, pode aparecer um nitrato, ou pode aparecer uma sulfonação, que é este grupo aqui, que é o derivado do H2SO4. A gente forma o grupo SO3H. Ele está invertido, que é para dizer que o hidrogênio ficou para o lado direito. Mas é a mesma coisa se você escrevesse HSO3. É a mesma coisa, certo? Menos. Ok. Bom, e acontece a mesma coisa. Você tem aqui, esse cara vai entrar aqui no lugar do hidrogênio, esse hidrogênio vem para cá, ó, produz água. Aí produz esse cara aqui, ó, ácido metano sulfônico. Por exemplo, eu posso ter um benzeno, mais uma vez, um cara aromático. Aí faço reagir com H2SO4. E aí o HSO3 entra no lugar do hidrogênio, o hidrogênio sai, entra no lugar do HSO3 e vira água. Esse aqui é muito usado, utilizado em reações para formar detergente. Certo? Beleza, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Pronto. Ok. Agora dá para ver o chat. Beleza. Bom, então, o que é uma reação de substituição? É uma reação em que eu tenho um hidrogênio da cadeia orgânica. Tem uma cadeia orgânica. Esse hidrogênio ele vai ser substituído por uma molécula, alguém que está na molécula inorgânica. Então, o hidrogênio sai e vai para lá. Não parece que é uma reação de dupla troca? Foi por isso que eu falei no começo. Um elemento vai para o lugar do outro. Certo? Bem fácil. Não tem muita coisa, não. Bom, e aí agora eu tenho a última reação que a gente vai ver hoje, que é a reação de adição. Ó, o nome já está dizendo. Adição quer dizer que você vai adicionar alguma coisa a alguém, certo? Se você vai adicionar alguma coisa a alguém, quer dizer que esse cara que você está colocando não estava lá. Ou até esteja, mas que seja para, sei lá, formar outras moléculas, digamos assim. Então, olha lá a definição. Ó. Definição. Ocorre quando se adiciona um reagente a uma molécula orgânica, certo? E para isso, a gente vai ter que perceber uma coisa. Ó. A gente sabe que o carbono, como é da família 4A, né? Ou foi mal, como é da família 4A, ele tem que fazer 4 ligações, não é isso? E essas 4 ligações que ele vai fazer, ou vai ser simples, ou vai ser uma ligação dupla, ou vai ser uma ligação tripla entre um carbono e outro. Certo? Como eu tenho 3 tipos de ligações diferentes, eu tenho 3 características diferentes. E aí, eu tenho que uma reação simples, ela é muito mais forte do que uma ligação dupla e uma ligação tripla. Certo? Ou seja, a reação dupla e tripla não são tão estáveis do que a ligação simples. Não sei se eu coloquei aqui, coloquei. Olha lá como é que acontece. Ó. Eu não sei se o professor Amon chegou a falar isso a vocês. Mas quando eu formo uma ligação simples, que é o que aparece nos alcanos, essa ligação simples é estável. E o que quer dizer uma coisa estável na química? Quer dizer que praticamente nada abala essa ligação. Certo? E por que acontece isso?
Porque a ligação simples permite a rotação, ela é híbrida. Ó, ela pode girar entre ela mesma, ou seja, imagine que você tenha. Não sei se vocês já viram, era para eu ter colocado aqui no slide. Vocês já viram aqueles tipos de moléculas que aparecem às vezes nos livros e na internet, que parecem um monte de canudinhos com bolinha de isopor? Tipo assim, aqui eu tenho C. Já. Pronto. Se eu não falar vi. dessa forma aqui, eu acho que fica melhor para enxergar. Olhe bem. Quando eu tenho essa ligação simples, na hora que eu girar esses caras aqui, eu vou estar girando esses hidrogênios que estão na ponta, certo? E, consequentemente, eu tenho essa facilidade de girar. Porém, quando eu tenho uma ligação dupla, eu não consigo fazer essa rotação. Somente por causa disso, eu digo que uma ligação dupla e uma ligação tripla, ela é instável. É instável, certo? E aí tem uma imagenzinha aqui de um planozinho azul, ó, plano sigma e pi, não sei se a Amor chegou a falar isso, mas, por exemplo, eu tenho uma ligação tripla com outro, então é como se eu tivesse uma simples e uma dupla. Uma simples é pi, ou desculpa, uma simples é sigma, e as outras duas são instáveis, são π. Ou seja, eu posso pegar uma ligação tripla e transformar ela em ligação dupla, e essa ligação dupla transformar ela em ligação simples. Ou seja, eu estou aumentando a estabilidade dessa ligação. Como é que eu faço isso? A gente vai ver agora, certo? E aí, como é que vai fazer? Ó? Por exemplo, não sei se eu falo aqui ou se falo logo cá. Mas bora ver aqui, exemplo. Aqui. Ó, os casos mais comuns são as adições, as ligações duplas, tá vendo? Triplas e carbonila, que é de cetona, aldeído. Ok. E aí eu tenho HCl, ó. Perceba a diferença entre uma reação de substituição e uma reação de adição. Uma reação de adição, eu estou adicionando, eu estou acrescentando essa molécula nessa molécula orgânica aqui, ó. Então, o hidrogênio vai para um lado e o cloro vai para outro. Certo? Tá vendo aqui? O hidrogênio foi para um lado e o cloro foi para outro. E aí, como a gente tem que o carbono tem que fazer 4 ligações, antes você tinha que aqui, ó, eu tinha uma ligação dupla, já tem 2, mais 2 hidrogênios, 4 ligações, fechou. E aí, quando eu vou colocar um elemento, deixa eu tentar desenhar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou tentar colocar um elemento aqui, botar H2C, CH2, para vocês verem, ó. Quando eu for colocar aqui um hidrogênio e um cloro, se vocês perceberem, o carbono agora está com 5 ligações, ó. 1, 2, 3, mais 2 hidrogênios. Não pode, só pode 4. Então, o que é que eu faço? Eu tiro um dos hidrogênios. Ou então, eu mantenho os hidrogênios, que é para não ter produto, né? E tiro uma das ligações. E aí agora está pronto, ó. 1, 2 com 2 hidrogênios, 4. 1, 2 com 2 hidrogênios, 4. Beleza aí? Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu transformei uma ligação dupla em uma ligação simples. Certo? Então, peraí. Primeiro tipo de reação de adição, desculpa. Se chama hidrogenação, ou seja, eu vou adicionar hidrogênios. E a molécula de hidrogênio é H2, certo? Então, veja bem, ó, eu tenho esse acetileno, que é esse alceno aqui, tá vendo? CH2 dupla CH2, e aí eu vou fazer ele reagir com
esse hidrogênio. A gente sabe que H2 é H com H, e aí a gente tem que um H vai entrar aqui e o outro H vai entrar aqui, certo? Ou seja, para isso acontecer, essa ligação dupla vai deixar de existir. Então, como a consequência é essa? Eu vou tirar essa ligação dupla, vou transformar ela em ligação simples para acrescentar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Vocês estão vendo? Antes era CH2 e CH2, agora CH3 e CH3. Uma coisa muito importante, sempre caem questões sobre isso. O que é que acontece quando eu tenho, numa reação de adição, uma ligação tripla, ela vai ser transformada em ligação dupla, e se eu fizer uma outra reação de adição de novo, essa mesma ligação dupla vai ser transformada em ligação simples, certo? Isso sempre é perguntado nas questões, tá ok? Bom, essa reação é chamada de reação de Sabatier-Sanders, que serve de base para a produção, por exemplo, de margarinas a partir de óleos vegetais. Não sei se vocês já ouviram falar da diferença entre manteiga e margarina, de gorduras trans, essas coisas, mas a gente vai falar um pouco mais na semana que vem, certo? Tem uma certa diferença entre as moléculas, mas a gente vai ver lá na semana que vem. Bom, um outro exemplo. Outro exemplo, eu tenho aqui o benzeno, só para lembrar. Como é o benzeno mesmo? Eu tenho uma ligação dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Sempre assim. E tem essa ressonância aqui. Ok. Este cara é o benzeno. Tá vendo aqui? Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Assim por diante. Ok? O que é que acontece? Como eu quero tirar essas ligações duplas aqui, eu tenho uma, duas, três ligações duplas, eu vou precisar acrescentar quantos hidrogênios aqui? Quantas moléculas de gás hidrogênios? Três. Por quê? Eu vou ter HH, HH e HH. Cada hidrogênio vai entrar em um carbono. 2, e assim vai. 3, 4, 5, 6. Ou seja, todo mundo vai ficar com a cadeia saturada. Ou seja, só ligações simples. Vocês estão vendo aí? Só ligações simples. Olha que coisa interessante, né? Eu pego uma substância que tem uma propriedade física e química diferente, e aí eu faço reagir com alguém, neste caso com hidrogênio, e aí, como consequência, o hidrogênio vai quebrar essas ligações duplas e transformar em ligações simples, e aí eu produzo uma outra substância que é diferente. Ó, o benzeno é diferente desse cara aqui, ó, ciclohexano. Hex porque são 6, né? Hexa. Beleza aí? Bom, uma outra forma se chama hidratação. Ah, o nome já está dizendo que é hidratar. É você adicionar água. Certo aí? E essa adição de água aí, como eu vou inserir o H e o OH na molécula, eu posso formar álcool. Lembra que o álcool era uma cadeia carbônica com o OH? Eu posso formar fenol, eu posso formar uma acetona, ou posso formar um aldeído. Por exemplo, essa reação daqui de cima, ó. Esse exemplo aqui, ó. Olha lá. Eu tenho uma ligação tripla, ou seja, um alcino. E aí, o que é que acontece? Eu vou adicionar H e o OH. Como eu estou adicionando, quem é ligação tripla vai virar ligação dupla. Ó. E aí, como é ligação dupla, lembra que ligação dupla é instável? Olha o que acontece.
Essa ligação dupla, ela passa para esse cara, ó, vira dupla com O, e esse H vem para cá. Que coisa bacana. Ou seja, tem um alcino que virou um álcool, que é uma cadeia carbônica com o OH, que agora virou um O aldeído, Xó. Ou seja, quando eu tenho uma reação de adição de hidrogênio, é hidrogenação. Quando eu vou adicionar água, hidratação. Bem facinho os nomes, certo? Uma outra vez, ó, eu tenho outro alcino, e aí coloco um H e um OH. Ou seja, a ligação tripla vai virar a ligação dupla, vocês estão vendo aqui? Deixa eu só apagar aqui, que ficou... Virou ligação dupla. E aí eu tenho, ó, OH com o hidrogênio que acabou de entrar. Vocês estão vendo? E aí, de novo, a gente está vendo que esse álcool, como tem ligação dupla, aqui, ó, a gente sabe que ligação dupla é instável. Droga. A gente sabe que ligação dupla é instável, porque um é sigma, um é pi. Então, essa ligação dupla, ela pode vir aqui pro oxigênio, ou seja, o carbono vai ficar com ligação dupla aqui, e o hidrogênio vem para ele. Vira a propanona, que é aquela acetona, que a gente coloca como solvente de esmalte. Beleza aí? Bom, e também tem a halogenação. Mais uma vez, o que é halogenação? Você tem os elementos da família 7A, né? E aqui a gente tem os três mais reativos, né? Os três mais adaptáveis, digamos assim. E aí você tem o seguinte, ó. Em vez de você ter uma substituição, agora você tem uma adição, ó. Mas você está inserindo, não é só um cloro, você está inserindo os dois. Porque senão não seria uma adição, seria uma substituição. Você está inserindo os dois aqui. Então, quem é ligação dupla vira ligação simples. Olha lá. E um cloro para aqui, e um cloro para aqui. É como se distribuísse mesmo. Certo? Outro exemplo, agora com composto aromático. Mesma coisa, ó. Eu tenho esse cara aqui que se chama estireno, certo? Que ele é, a gente vai ver na semana que vem que ele é um cara que forma o poliestireno. Por exemplo, aqueles brinquedos Lego que todo mundo pisa e fura o pé, ele é formado por isso aqui, poliestireno. Ok, não lembro se poliestireno era PE ou era PS, depois eu vejo. Bom, e aí o que é que acontece? Esse Cl2, que é o Cl, como ele vai ser inserido na molécula, cada um vai para um lugar, ligação dupla vira ligação simples. E aí você tem, ó, Cl, Cl. Bem facinho, certo? Não tem muita coisa, não. E agora, como a gente tem hidrogenação e halogenação, agora a gente pode ter os dois, ó. Hidrohalogenação, ou seja, eu vou adicionar um ácido. O que é um ácido? H com alguma coisa. Esse alguma coisa aqui para vocês vai ser HCl, ou HBr, ou HI. Certo? E aí acontece com a mesma coisa, ó. O H vai para um, o BR vai para outro. Certo? H vai para um, BR vai para outro. Ligação dupla virou ligação simples. Ah, professor, e se tivesse, e se não fosse dupla, se fosse tripla? Aqui embaixo, ó.
Vocês estão vendo aqui? Vou trocar de cor. Se alguém botou alguma coisa no chat. Ah, já estou botando os nomes. Eu ia pedir agora. Olha bem, vou fazer reagir com HBr. Um entra aqui, e aí a tripla vira dupla. Olha lá, H e BR. Não estava aí antes. Ei, mas ligação dupla ainda é instável. Então, o que é que eu faço? Coloco mais um HBr. E aí, um entra aqui, que é para... Por quê? Porque o meu objetivo é quebrar a ligação dupla. Certo? Eu tenho que quebrar essa ligação dupla. Então, entra mais um HBr. Olha que legal. E aí ele vai te perguntar, qual é o produto final formado entre uma reação desse alcino aqui, que é o etino, com 2HBr. Ó, o etino, que é C2H2, mais 2HBr. Por que 2HBr? Até nisso vocês têm que estar ligados, ó. Por que 2? Porque ele está colocando um, depois colocando outro. Se for só mais HBr, então o produto é esse. Se for mais 2HBr, o produto é esse aqui no final. Ó. E aí, como é que fica o nome? Ó? Aqui é CH3. CH3, vocês estão vendo? Ligado com C, dupla BR em cima. Opa, dupla não. BR em cima, BR embaixo e CH. Ok, aqui vai ficar 1 de bromo, que é para dizer que tem 2 bromos no carbono de número 1. De bromo. 2 carbonos etano. Essa é a resposta da questão. Vocês lembram como é que dá nome, né, gente? Porque isso aí foi visto na primeira fase do curso, com o professor Amon. Vocês lembram disso? Vocês lembram, gente? Qualquer coisa, eu falo sobre isso mais tarde. Se lá no Tira Dúvidas. Bom, e aí a gente tem a regra de Markovnikov. O que quer dizer isso? Ó? Até agora a gente estava fazendo os exemplos em que só tenha 2 carbonos. Vocês estão vendo aí? 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, está certinho. Mas se tiver mais de 2 carbonos? E aí, o que acontece? A adição de aletos inorgânicos são exatamente aqueles ácidos que a gente estava falando. Ó. H com Cl, ou com Br, ou com o I, que é o iodo. E aí, como é que vai funcionar? Ó? O hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Sendo assim, tá vendo essa ligação dupla aqui? Então, entre este carbono e este carbono, o carbono da ponta tem mais hidrogênios, ó, CH2. Então, o hidrogênio vai para ele e o iodo vai para o outro. Estão vendo aí? Ó, o hidrogênio vai para ele, da ponta, e o iodo vai para o outro. Ou seja, a maior parte dos produtos vão ser formadas por eles, certo? E se for o contrário, pode formar? Pode. Mas é quase, vou falar aqui, aproximadamente 2% de formação. Certo? Ou seja, então, se eu tivesse... tem outro exemplo aqui. Ó. Se eu tivesse CH2 e CH de CH3, mais uma vez, eu tenho agora o H e o BR. Não, HBr é exceção. Deixa eu colocar só mais um aqui. Ó. Eu tenho aqui CH. Digamos que eu tenho aqui CH
C. CH2. Não, aí também estou querendo complicar muito, porque aí vocês vão ficar na dúvida. Eu tenho aqui CH3. Pronto. E aqui agora eu tenho CH3. Ok. E aí eu vou fazer reagir com HCl, ácido clorídrico. E aí eu sei que os dois vão entrar aqui nessa molécula. Vão entrar onde? Vão entrar na ligação dupla. Cadê a ligação dupla? Aqui, ó. E aí você olha, esse carbono de número 1 e esse carbono de número 2. Quem tem mais hidrogênios? O carbono de número 1. Então, o hidrogênio vai entrar em quem tem mais hidrogênios e o Cl vai entrar no outro. Certo? E assim por diante. Bom, e a única exceção, como eu estava falando, é o HBr, porque vai acontecer o contrário, certo? Mas eu só estou falando mesmo porque às vezes pode aparecer, mas às vezes não aparece, não. É muito difícil aparecer isso aí. Beleza, agora eu tenho, em vez de cadeias abertas, eu tenho cadeias fechadas, certo? Como é que vai funcionar nos ciclanos? Né? Betano ciclano, mentira. Eu tenho as cadeias fechadas, com 3, 4, 5, 6 carbonos, 7, etc, etc, etc. Bom, os cientistas perceberam que quando a cadeia é pequena, entre aspas, com 3 ou com 4 carbonos, na hora que eu faço adição, essa adição não tem o poder de quebrar a molécula, ou seja, não tem o poder de abrir essa molécula, digamos assim. Certo? Aliás, ao contrário, essa adição ela tem o poder de abrir essa molécula, correto? Só que quando eu tenho uma quantidade maior de carbono, 5, 6, aí essa adição ela não tem tanta capacidade assim de desestabilizar esta molécula fechada, certo? Esse ciclano, esse ciclo. Então, por exemplo, tem essa tabelinha, ó. Eu tenho aqui H2, deixa eu apagar tudo. Pronto, eu tenho H2, adição de H2. A cadeia pequena, ela abre. Ó, susto. Ela abre. Porque aqui era só CH2, CH2, CH2. Tá vendo? Todo mundo tinha dois hidrogênios. Coloquei mais H2, ou seja, eu estou inserindo dois hidrogênios aqui. Um aqui, por exemplo, e um aqui. Para isso, eu vou ter que abrir essa molécula, senão o carbono ia ficar com 5. Certo? E aí acontece isso aqui, ó. A mesma coisa com bromo. Eu abro a molécula e um haleto inorgânico, um ácido, eu abro a molécula. A mesma coisa com um cara que tiver 4 carbonos. Agora, um cara que tem 5 carbonos, por exemplo, ó, no BR2, que é essa coluna do meio, ele não acontece uma adição, ele vai acontecer uma substituição. Porque se eu fosse aparecer uma adição, eu teria que abrir a molécula e ele não tem esse poder de sair. Correto? Aí tem uma tabelinha bem prática aí, que é para visualizar. Deixa eu adiantar aqui, que já só faltam 4 minutinhos. Bom, e o último, se eu não me engano, não sei se é o último mesmo. Cadê, gente? Ah, o último. É o último mesmo. É a carbonila. Lembra que era a carbonila? Você tem a carbonila, ela é aquele grupo que tem uma dupla ligação com O, que aparece na cetona, agora eu vou falar, né? Na cetona e nos aldeídos. E aí eu tenho isso aqui, gente, infelizmente tem que decorar. Eu tenho que os aldeídos são mais reativos do que as cetonas. Ou seja, aquele grupo do aldeído que é C dupla O com hidrogênio, ela é mais reativa, ó, ela é mais reativa do que só
o carbono com o oxigênio, certo? E aí você tem o exemplo, ó, adição de hidrogênio, que é o único que a gente vai falar aqui, ó. Você tem aqui o aldeído, esse Xó, que eu sempre chamo, é exatamente esse dupla com O e H, que é CH3, né? E aí você vai adicionar H2. Olhe bem, um hidrogênio, ele vai aqui, um hidrogênio vai para cá. Aí o que é que você vai fazer? Você vai montar, ó. Vai continuar CH3. Aí você vem, ó. Como eu vou inserir um hidrogênio nesse oxigênio aqui, ó, eu vou ter uma ligação simples com OH. E como aqui eu já tinha um hidrogênio, agora eu vou ter mais outro hidrogênio, H e H. Fechou o carbono com 4 ligações? Fechou. Fica CH3, COH e H2. Olha que massa. Eu transformei um aldeído em um álcool. E uma outra forma é eu pegar uma acetona, que esse aqui é a propanona, né? Mais uma vez, aquela acetona que a gente usa na unha. E aí eu vou adicionar um hidrogênio. E aí como acontece, ó? Um vem para cá, um vem para cá. Então fica, quem era só C vai ficar CH, quem era só dupla com O vai ficar OH. Em resumo, a gente tem reação de substituição, você vai ter a substituição de um halogênio, que é aquele da família 7A, vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai entrar no lugar dele, certo? E aí sempre o carbono terciário vai ser a preferência, depois o carbono secundário, depois o carbono primário. E você tem as reações de adição, certo? A adição, o nome já está dizendo, você vai adicionar aquela molécula. E aí você tem que, como consequência, a ligação tripla vira dupla e a ligação dupla vira simples, porque a tripla e a dupla são instáveis, certo? E a simples é mais estável. E aí você tem esses tipos aqui, ó, hidrogenação, você adiciona H2, você tem halogenação, né, que você adiciona, sei lá, Cl2, ou Br2, ou I2. Você tem adição de ácido, que é a halogenação, né, HBr, por exemplo. Você tem a hidratação, que é você adicionar H2O. Você tem aqueles ciclanos, né, que são aquelas cadeias fechadas, ó. E a carbonila, que foi esse último que a gente viu, que é o aldeído vira álcool, tuco, e a cetona também vira álcool. Beleza aí? Hoje parece que eu fiz o slide certinho para a aula. Todo mundo colocou o nome aí no chat? Vocês Sim. colocaram? Pronto. Beleza, então. Então, boa noite a todos e aí até a semana que vem. Boa noite, professor. Boa.